55 anos de organização. Que data marcante na história da Igreja Presbiteriana Moriá. A missão da Igreja Presbiteriana Moriá tem sido de grande valia, de importância, graças à missão de Deus delegada a essa comunidade que tem caminhado de uma forma muito saudável na cidade de Americana. Em agosto de 1956, a Igreja Presbiteriana de Americana decidiu, no saudoso reverendo Neftali Vieira Júnior, criar uma escola bíblica dominical aqui no bairro São Domingos. Essa escola começou a todo vapor, porque tinham famílias envolvidas. Começaram 45 pessoas matriculadas, sendo 25 crianças. E essa escola começou na casa do diácono Pedro Roder. A gente frequentava a Igreja Presbiteriana Central, né, na Rua 7 de Setembro. E aí abriu um ponto, meu pai era presbítero na igreja, e abriu um ponto de pregação de escola dominical na casa da minha avó. A gente morava junto, assim, eram duas casas, mas eram próximas, não tinha nem muro, nada, eram bem próximas. As crianças ficavam embaixo das mangueiras, que era muito grande, parecia assim, era tipo chácara, ou então em volta do poço, porque a gente não tinha água encanada, né? Então era poço e então ficava tudo sentado assim em volta do poço, no chão, né? Aí eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos quando começou ali. Seu Alcides Lucchesi, membro número 1 da nossa igreja, ele estava no início da construção dessa história. Seu Alcides fazia parte da comissão de construção do templo que seria aqui no bairro São Domingos. Esse terreno que hoje temos foi doado pelo casal James e Judith Jones. E esse terreno logo ganhou um corpo, ganhou uma construção, ganhou uma história. Na construção eu fui o responsável direto, quase, e o Pedro Roder em 2 etapas. A primeira etapa não, mas a segunda etapa ele fez praticamente sozinho. Ele, como não tinha pressa, não havia, ele tinha saúde boa e ele fez. E eu trabalhei com dois engenheiros, filho do membro da igreja. Reverendo Milton Leitão aprovou no Conselho de Americana a construção de um novo templo aqui no bairro São Domingos. E esse templo, com a comissão organizadora, foi ganhando forma, foi ganhando história, foi ganhando a sua cara de igreja. E logo assim, quando o templo estava pronto, a igreja começou a se reunir aqui, deixou a casa e veio para o templo. E esse templo, em pouco tempo, foi ficando pequeno. Ele teve uma primeira extensão, uma segunda extensão, uma terceira extensão. O templo já não cabia tantas pessoas, porque era uma comunidade trabalhadora, envolvida, evangelizadora. Essa comunidade marcou a história. E aí houve a necessidade de construir um templo maior. E a gente seguiu nessa linha de evangelização. E criou-se um grupo de homens na igreja. Os homens, a maioria dos homens da igreja, então, era a União Presbiteriana de Homens. E aí começamos, o Pedro Roder tocava violão, o outro não sei o que e tal. A gente ia nos bairros fazer, como é que se diz, cultos de evangelização, à noite. Onde ficamos muito tempo fazendo cultos foi no Jardim Europa, onde está a Betânia hoje. Em 1966, oficialmente, essa comunidade que se reunia no bairro São Domingos se transformou numa congregação. E depois de um tempo, com o pessoal empenhado, em 18 de janeiro de 1968, a Igreja Presbiteriana do bairro São Domingos virou igreja, organizada,
deixou de ser congregação e se transformou na Igreja Presbiteriana do bairro São Domingos. Essa é a data festiva e comemorativa da Igreja do bairro São Domingos. O primeiro pastor que teve o seu cuidado pastoral, ele vinha de Campinas, o reverendo Américo, e logo em seguida, o reverendo Pedro foi o primeiro pastor residente. Este sim, ficou aqui durante 11 anos trabalhando com o povo do bairro São Domingos. Eu fui o primeiro pastor residente. Eu fui substituir um pastor que foi professor do seminário Reverendo Américo e era um excelente pregador. E fez um pastorado maravilhoso lá na Igreja Central de Campinas. Como eu gostava muito do que a igreja fazia e eu me envolvi, eu comecei a participar desses trabalhos todos, trabalhei muito, mas eu acredito que foi o tempo de Deus também. Quando eu comentei lá com alguns presbíteros, quem sabe eu fique uns 5 anos. Acabou sendo mais do que o dobro do que eu havia comentado, né? Porque de 5 para 11 foi mais do que o dobro. De 68 até hoje, foram 14 pastores. Foram histórias de alegrias, tristezas. Também tivemos momentos em que a igreja estava cheia, mas também tivemos momentos de divisões, tivemos momentos tristes. Mas que toda essa jornada sempre glorificou a Deus e também tivemos formações de outras igrejas, outras comunidades que nasceram daqui. Alisson passou por aqui praticamente a sua vida toda. Hoje ele é presbítero da igreja e ele conta um pouquinho desses altos e baixos. Eu estou aqui desde 1969, ou seja, um ano depois da fundação da igreja, né? Na minha infância passaram por aqui alguns pastores que não foram pastores fixos aqui da igreja. Depois eu não me lembro o ano correto, chegou o reverendo Pedro, que foi o primeiro pastor oficial da igreja e ele ficou por 11 anos aqui. E esse período, na minha concepção de criança passando para a adolescência, foi um período muito bom da igreja. Foi um período de crescimento, foi um período de muito pastoreio, pessoas novas. Era uma igreja de bairro, isso é importante salientar, que nesse tempo era uma igreja totalmente de bairro. Muito poucas pessoas de outros bairros, de outra cidade, então, que eu me lembre, eu creio que nenhum. Mas eu creio que levaram a gente para esse período último agora, que eu creio que é do ano de 2015 para cá, onde nós estamos tendo um crescimento muito bom, na minha opinião, um crescimento não rápido, mas um crescimento com pessoas que têm vindo de fora, muitas delas, e inclusive de outras denominações, o que é muito bom, porque mostra que o ensino que tem sido executado aqui é um bom ensino. Amando a Deus, acolhendo pessoas, restaurando vidas. Esta é uma marca da Igreja Presbiteriana Moriá que vem desde o seu começo e até hoje a igreja é marcada por este compromisso, por esta missão. Acolhedora, amorosa, operosa, uma igreja muito dinâmica. Seja igreja. Seja uma igreja forte na evangelização, no ensino, na comunhão, no serviço. Eu diria, seja igreja. Presbiteriana do bairro São Domingos e hoje Moriá, né? Sempre foi uma igreja acolhedora, sempre. O tempo que eu tenho vivenciado hoje aqui na igreja é um tempo de alegria. É um tempo de conhecer pessoas totalmente novas, como eu disse, de me envolver com elas, talvez porque eu faço parte da liderança primeira, né, da linha de frente da igreja. Eu diria para essas pessoas terem muito amor pela igreja, porque ela foi
formada com muito amor. E que continue esse amor, porque, em primeiro lugar, amor a Deus, né? A pessoa tendo amor a Deus, ela tem amor ao trabalho, ela tem amor aos irmãos, tem comunhão. E que todos tenham um amor simples que seja, mas de um para com o outro. Orar um pelo outro, estar como se diz, em casa, mas em comunhão com Deus e com os irmãos da igreja, conhecendo o pessoal, orando por eles e participando, né? Participando. Aproveitem, vão para a igreja, participem, levem os filhos principalmente, não deixa, como é que se diz, não deixa a canseira que às vezes tem atrapalhar. Estejam presentes no templo que acaba sendo bênção e levando bênção para casa. Estamos aqui de braços abertos para receber você, sua família, para você conhecer um pouquinho mais do Senhor Jesus, ter uma experiência em comunidade. Você é muito bem-vindo, você pode fazer parte dessa história. Igreja Presbiteriana Moriá, 55 anos esperando por você.